Todos sabemos que a inteligência artificial agora é muito comum nas nossas vidas. Mas até que ponto essa inteligência artificial nos ajuda ou nos atrapalha? É muleta ou ferramenta? É difícil, todo mundo já conhece, mas será que nós estamos usando com uma sabedoria? Vem descobrir com a gente no GrillCast de hoje. Bom, no GrillCast de hoje estou com duas presenças ilustres, um aluno do terceiro médio e uma aluna do nono ano. Estou aqui primeiro com a Vitória. Bem-vinda, Vitória. Obrigada pelo convite, João. De nada. Então estou aqui também com o David do terceiro. Tudo bem, professor? Muito prazer, sou o David. E vamos lá que vai ser um podcast muito bom. Vamos sim. E pessoal, para a gente começar hoje nosso debate aqui, né, nossa conversa, a inteligência artificial vocês já usaram. Sim. Né? Sim. Acho que todo mundo hoje em dia, o pessoal de casa também já deve ter usado. E nós temos como primeiro tópico, como que essa ferramenta surgiu para vocês? Qual foi a primeira vez que vocês tiveram contato? Vamos começar com a Vitória. Bom, a primeira vez que eu usei foi com as coisas da escola mesmo. Eu usei primeiro para pesquisar questões, matemática, português, essas coisas. Uhum. Eu usei primeiro, acho que minha primeira ferramenta foi o Google, logicamente. Sim. Depois eu fui pro Braille, que é é de estudo também. Uhum. E no começo me ajudou bastante, mas aí depois acaba se tornando um vício. Sim, e é até interessante pontuar para o pessoal de casa que o Google, ele não tem a inteligência artificial do jeito que nós conhecemos hoje em dia. Nessa época, o Google funcionava mais como um algoritmo de pesquisa. A inteligência artificial, ela acaba por conseguir pensar por si só. E esse pensamento, ele é tão automatizado que não traz a parte humana. E David, você notou essa automatização quando você usou? Sim, então, o meu primeiro contato foi um dia eu tava lá e meu pai mandou uma foto dele, ele correndo e a foto tava, sabe, em desenho animado. Então, nisso eu percebi que era algo que estava revolucionando, né, a tecnologia da forma como a gente conhece, e é algo que, querendo ou não, acaba substituindo, por mais que não seja algo verdadeiro, o trabalho que seria algo feito por um humano, que no caso é a arte, a pesquisa. Então, acho que tem esse fator de acabar substituindo, porém não da forma como deve ser substituído. Com certeza. E assim, crianças, a inteligência artificial ela tem um potencial muito grande. Entretanto, até é importante para a gente trazer para o tópico, que é muito perigoso utilizar sem a prudência correta. Até teve uma trend nas redes sociais, não sei se vocês lembram, de transformar a nossa foto em fotos do Estúdio Ghibli, que é aquele desenho Viagem de Chihiro. Sim. E teve toda a polêmica porque o criador alegou direitos autorais. E de fato porque a inteligência artificial, ela nunca cria nada, ela copia e ela reutiliza o que já existe. E isso é um grande problema, porque no mundo onde você copia e pega as referências de outras pessoas, você acaba não criando nada de fato. Sim. E qual foi a parte da utilização da inteligência artificial que vocês perceberam que poderia ser um problema potencial? Porque todo mundo sabe que tem seus lados negativos. Mas vocês perceberam isso quando começaram a utilizar para outras coisas? Como é que foi para vocês? Eu acho que na parte do desenvolvimento escolar afetou bastante, porque acaba que a gente vai pesquisando e a gente vai direto na resposta, pula a questão em si e o desenvolvimento mesmo. Acho que foi isso. Com certeza. E você, David? Eu acho que é a mesma coisa. Eu estava conversando com meus pais esses dias sobre a forma como a gente tinha acesso ao conhecimento relacionando as duas épocas, né? Eles falam que eles tinham que ir para uma livraria, algum lugar para ler, para poder procurar a informação. E hoje em dia, a gente sempre teve a informação muito fácil, e agora com a IA a gente tem mais fácil ainda. Então eu creio que a gente pula uma fase do aprendizado que é muito importante, que é a gente buscar e entender com a forma como a gente entende, porque todo ser humano é diferente. Então quando a gente pega uma informação ali que vem de fontes que não são necessariamente, vão ajudar a gente a entender da forma que a gente está acostumado, a gente acaba automatizando um processo que não deve ser automatizado. E isso acaba com a individualidade do aprender como ser humano com a sua individualidade pessoal. Com certeza. Isso é um problemaço, crianças. Piaget, Vygotsky, até Paulo Freire já diziam que o aprendizado precisa ser esquematizado. E quando você esquematiza? Quando você tem trabalho para achar a informação. Quando você tem uma série de processos, começou aqui, foi ali e terminou ali.
quando os pais de vocês, né, os meus pais, os nossos avós, iam para as bibliotecas pesquisar uma informação, o cérebro tinha o triplo do trabalho, o triplo do esforço. E a informação, ela conseguia ficar retida de forma mais plena. O problema da IA é esse, além dessa brevidade para resolver as coisas, ela não ajuda nosso cérebro a aprender. Isso é um problema. Mas eu sempre gosto de ver as modernidades como uma faceta de dois lados, né? Tem o lado positivo, dá para usar, mas os jovens precisam de auxílio, vocês concordam? Como usar a ferramenta, né? Vocês têm algumas dicas de boas práticas para quem está assistindo a gente em casa agora? Como usar a ferramenta de forma legal, mas usando a ferramenta na escola? Você, jovem de Fundamental 2. Eu acho que usar da forma moderada mesmo, porque acaba que o ChatGPT é muito bom, né? Mas como você falou, às vezes ele erra, às vezes não tem o estudo como os nossos antepassados tinham, né? Tipo, nossos avós. Era livro, eram fontes mais confiáveis. Então, eu acho que usar de forma moderada ajudaria bem mais. E ter o nosso próprio esforço mesmo, o esforço de ver nos livros, sei lá, ir numa biblioteca, umas coisas assim. Voltar um pouquinho pro que era antes, né? Saber fazer esse equilíbrio. E você, David, tem alguma dica? Pro ensino médio, né? Terceirão, agora. Então, na fase que a gente está agora, a gente tem que assimilar o conteúdo. Então, acho que essa ferramenta, ela não deve ser para substituir o nosso conhecimento, mas para aprimorar aquilo que a gente já sabe. Então, a gente, por exemplo, tem os livros da escola, a gente pode pegar, estudar o conteúdo, entender da nossa forma, e a gente pode até falar para o ChatGPT, analisar o nosso perfil de aluno, de estudante, e falar para assim ele criar perguntas ou criar tarefas para a gente fazer, para a gente conseguir assimilar o conteúdo de forma individualizada. Eu acho que essa é a melhor forma de se usar. Perfeito. Pessoal, essas dicas são incríveis, tá? Agora, uma dica de professor. Você pode pedir ajuda para o GPT de como estudar, mas não resposta de nada. GPT, como que eu posso organizar minha rotina de segunda a sexta-feira tendo só 1 hora para estudo? O GPT é muito bom para fazer esquematizações assim. GPT, preciso de dicas de estudos diferentes, não consigo estudar só lendo. Tem muito aluno que não consegue só chegando em casa e lendo a apostila assimilar o conteúdo. Pessoal, tem mais de 60 formas de estudo, eu sempre falo nas aulas isso, né? Mais de 60 formas de estudo que você pode pesquisar na internet e encontrar. O GPT é muito bom, né? A IA é muito boa para encontrar coisas na internet. Porém, precisa tomar aquela cautela que nós conversamos, porque o GPT, né, todas essas IAs, elas vão nas primeiras informações que elas encontram. E nem sempre essas informações são boas. Lembrando que é difícil a máquina substituir o ser humano, né? Eu acho que isso vai demorar ainda um pouquinho. E como o tópico também da nossa conversa, como que vocês podem utilizar essa ferramenta no seu dia a dia em casa? Porque na escola dá para usar uma IA. Em casa, vocês acham que a família usa? As pessoas da nossa convivência. E se usam, como que seria uma forma legal de se usar? E aí? Então, eu estava pesquisando mais, eu gosto muito da inteligência artificial, porém eu creio que a gente tem que usar da forma certa. Então é isso que você falou. Às vezes a gente tem muita coisa para fazer e a gente não consegue organizar de uma forma realmente que nos ajude a gerir a nossa rotina. Então acho que é uma ferramenta boa para planejamento. Então a gente conseguir planejar o nosso tempo, quanto de energia a gente vai gastar para cada tarefa, para assim a gente conseguir ter uma rotina mais equilibrada em todas as coisas que a gente for fazer. Perfeito. E você, Vitória, na sua casa alguém usa além de você? Eu acho que não muitos. Os meus pais, eles não são muito ligados à internet, então é mais eu mesmo. E eu concordo com o que o David falou. Usar mais para planejamento e organização. Muito bem. Muita gente não sabe, mas até, por exemplo, a Alexa que você tem em casa usa inteligência artificial. Então, ela não está tão distante do nosso convívio diário. Ela parece que está, mas ela não está. Ferramentas hoje em dia como banco, aplicativo, redes sociais, todas possuem a inserção de uma inteligência artificial específica. Claro que para cada setor, cada segmento, tem uma IA programada para aquilo. E voltando um pouquinho para o nosso planejamento de vida. Eu já vi muitos vídeos, já li bastante sobre as IAs. E vocês ficaram sabendo que, por exemplo, quando você pesquisa qualquer coisa mínima numa IA, você gasta uma quantidade absurda de água. Vocês já ouviram falar disso? Não.
A IA, para funcionar, vocês imaginem, né? Todos os dias, milhões de pessoas ao mesmo tempo pesquisando todo tipo de coisa. Precisa ter um sistema, precisa ter um servidor, um processamento. Os servidores hoje no planeta de IA são servidores que consomem quantidades exorbitantes de água para esfriar toda aquela computação, aqueles servidores gigantescos. Então, quanto mais nós usamos a IA, também nós acabamos desperdiçando mais água. Vocês pararam para pensar já nisso? Tem que saber agora. Nem eu. Eu acho que é uma informação importante para os nossos alunos e para quem está em casa também, que às vezes usa IA de bobeira, mas cada vez que você digita e pesquisa qualquer coisinha lá, você está contribuindo para esse gasto exorbitante de água. É claro que existem outras formas de você pesquisar além da IA. Professor, mas será que o Google também não tem esse desperdício? Depende. Porque o fornecimento, pelo menos no Brasil, de energia elétrica é um fornecimento hidrelétrico, né? A maioria de energia limpa. Mas é interessante, vocês não acham, o impacto que isso pode causar no nosso dia a dia, mesmo parecendo inocente? Porque você vai lá na IA, pesquisa, faz um meme, ou então transforma essa foto em desenho animado, né? Às Causa vezes coisas bobas, né, causam um impacto bem maior. Causa um impacto maior. Falando em impacto, como que vocês acham que a IA impacta no funcionamento do nosso cérebro? Eu vi algumas matérias sobre como essa geração está mudando de um imaginário criativo para uma geração que não vai mais criar, mas só vai continuar gerindo aquilo que já existe. Então, eu acho que é um perigo muito grande de colocar as crianças muito dependentes dessa tecnologia, porque elas vão perder essa capacidade de criar, de pensar, de produzir algo novo, porque a gente acostuma a criança desde cedo a já ter informação na mão, ela não tem o trabalho, esse trabalho de pesquisar, então eu acho que isso acaba limitando muitas áreas do nosso cérebro que precisam ser estimuladas para que a gente continue um processo de evolução criativa como humanidade. Com certeza. E pessoal, estimular a criatividade é propor coisas lúdicas para as crianças, não tem jeito, tá? Precisa deixar a criança brincar, precisa deixar a criança se sujar, ela precisa ser criança, e celular, redes, telas não são a melhor alternativa para as crianças, porque são objetos de consumo passivo. A criança senta numa tela, ali na frente da tela, e ela absorve informação, ela não cria, ela não projeta, ela não imagina. Hoje é tudo pronto. Eu reparei, antes de você falar, Vitória, eu reparei que quando eu passo uma atividade para as crianças, desenhe uma árvore, desenhe uma casa. Hoje em dia as crianças querem referência. Elas não querem, elas não se esforçam e às vezes até não conseguem criar uma casa de cabeça num papel branco. Elas vão, professor, posso pesquisar uma referência no Google? Geralmente eu falo que não, porque elas precisam exercitar essa ludicidade cerebral delas. E você, Vitória, você acha que teve um impacto no nosso cérebro desde que a IA surgiu? Eu acho que sim. Eu falo até por mim mesma, porque nas aulas de artes foi o que você falou, eu até peço, professor, posso pegar uma referência? Porque acaba que a gente fica sem criatividade, nosso cérebro não se desenvolve, não tem aquele esforço mesmo. É isso. E vocês acham que é possível retomar essa criatividade, mesmo com essas gigantescas inserções de IA e com essa vida toda moderna, cheia de telas? Vocês acham que é possível retomar isso? Eu acho que sim. Eu acho que se a gente pegar um pouquinho do nosso esforço, um pouquinho das coisas de antigamente mesmo, como eu falei, os livros, também trabalhar em conjunto, colocar as ideias na mesa mesmo, eu acho que dá sim. Maravilha. E você, David? Eu acho que é possível, só que a gente precisa mudar a forma como a gente usa. Porque eu acho que ela não deve ser, como a gente diz o tema, uma muleta, mas deve ser uma ferramenta para que a gente possa aprimorar o nosso conhecimento. Porque a gente vê muito a IA como uma tentativa de algumas empresas de substituir aquilo que é humano. Porém, eu creio que tem algo muito rico nessa troca, que se você colocar um computador nunca vai ser igual do que um professor, porque o ser humano precisa de outro ser humano. Aí ela pode fazer a gente aprender algo, mas ela não vai aprender algo sobre nós. Então tem algo muito rico nessa parte que o ser humano tem uma troca que realmente cria laços e cria transformação e assim faz que a pessoa tenha um desenvolvimento mais saudável. Com certeza. Eu trago para reflexão um trecho do livro do Pequeno Príncipe, né, que a raposa fala, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Os pais, eu diria os adultos e até vocês jovens que são maiores, nós somos responsáveis pelas pessoas, pelos menores e pelos hábitos dos outros. Nosso hábito influencia em quem mora com a gente.
na nossa própria casa. Então eu acho que cada vez mais é recuperar as formas análogas de pesquisa. Então, ao invés de eu ir no Google pesquisar uma palavra que eu não sei, eu vou, de fato, naquele velho e bom dicionário Aurélio, pesquiso a palavra, anoto no meu caderno, optar mais por anotar em caderno e não anotar em bloco de notas do celular, tentar o máximo possível criar atividades fora de casa que envolvam natureza. E aí, é claro, vira aquele clichê de vamos sair um pouquinho, né, de casa e conhecer o mundo aí fora. E é muito complicado porque hoje em dia todos os nossos compromissos parece que tem que ser uma inserção da tecnologia, né? Parece que virou uma coisa intrínseca da nossa sociedade. Bom, estamos nos encaminhando aí para o final, mas eu acho que é importante também comentarmos o seguinte: como que vocês acreditam que o mundo estará daqui a um tempo com a tecnologia, com essa IA desenvolvendo tão rápido desse jeito? Vamos tentar projetar 10 anos para frente. Como vocês acham que nós estaremos? Então, eu espero que seja um mundo evoluído tecnologicamente, porém não desevoluído humanamente. Porque eu acho que a tecnologia ela não pode ser algo que vai nos atrapalhar no nosso desenvolvimento, mas tem que ser algo que nos ajude. Então eu espero que a gente consiga realocar a forma como nós usamos essas tecnologias e que a gente não fique dependente unicamente, né, dessas informações da internet, para que a gente possa viver mais humanamente e nos tornarmos mais humanos. Porque, querendo ou não, se você coloca uma criança desde pequena para conviver muito com a tecnologia, ela vai perder um pouco da humanidade dela. Então eu espero de verdade que a gente possa saber valorizar a humanidade e colocar tudo em seus devidos lugares. Muito bom. E você, Vitória, como é que a gente pode transformar, ao invés de muleta, em ferramenta as inteligências artificiais para o futuro? Eu acho que foi o que vocês já falaram. Não usar como a muleta em si, usar mais para ferramenta, organização. E é isso. Só não deixar, deixar avançar essa avançar, projeção tão de dependência, o ser humano né? Avançar e deixar a tecnologia menos dependente. Mas interessante até o que você falou, quando nós avançamos nas tecnologias, eu sempre vejo uma onda contrária. Não sei se vocês repararam. Sim. A geração de vocês é uma geração que eu percebo que ao mesmo tempo que já nasceu na rede social, já nasceu com a IA ali praticamente, existe uma leva aí pequena, mais relevante, que tenta ir contra essa maré, né? Sim. Que foca mais no esporte, foca mais nas anotações análogas, né? Na forma mais tradicional de ensino, de estudo. Uhum. Então, isso acaba por me tranquilizar um pouquinho. Mas eu ainda não tiro o nosso dever, que é de sempre pesquisar. Né? Pesquisar as outras ferramentas possíveis. Saber o que está usando. Eu acho que essa é uma mensagem importante para o podcast de hoje. Saber muito bem o que é uma IA. Eu estou usando todos os dias, mas o que é isso? Isso causa impacto? Será que eu estou fazendo bem para mim mesmo usando a IA tanto desse jeito? E é um alerta que fica. É uma ferramenta e saber usar é essencial. Bom, pessoal, tem aqui mais um tópico interessante que é: como que vocês acham que a IA vai contribuir no dia a dia de trabalho de vocês? Vocês estão no ensino médio ainda, né? Fundamental e médio, mas já vocês já estão no mercado de trabalho. Como que a IA vai se comportar ali naquele ambiente de vocês? O que você acha? Eu acho que dependendo da forma como a gente usar, vai ser mal, negativamente, né? Porque um médico não tem como usar a inteligência artificial ali no consultório, ele tem que saber mesmo. Então o estudo, ele realmente é necessário. Usar a inteligência artificial como ferramenta, beleza. Agora você precisar dela é algo que é complicado profissionalmente. Até para quem está lá, não vê credibilidade no profissional que usa IA. Exatamente. Né? E usar ela como ferramenta, sim, acho que é funcional tanto quanto uma pesquisa da internet. E você, David? Eu acho que a IA tem que ser usada para a gente conseguir ter acesso a informações, porém ela não pode ser usada como uma substituição do profissional. Porque ela tem o conhecimento, porém ela não tem a questão da individualidade, de entender cada ser humano, por que ele está sentindo aquilo, no exemplo do médico, né? Então eu creio que também pode ser algo que vai ajudar no desenvolvimento de ferramentas, porém para que o médico use através do conhecimento que ele adquiriu através dos estudos e da faculdade e tudo mais. Perfeito, e aí é saber usar com aquela consciência, né?
de que eu estou usando como ferramenta, não como muleta, assim, isso é bem importante. E acho também, tem essa pauta interessante que é, vocês já foram enganados por aqueles vídeos de IA? Eu mesmo confesso que já fui enganado por aquele vídeo do canguru. Vocês já chegaram a ver uma vez? Alguma vez? Acho É um que canguru não. de apoio emocional que fica no aeroporto. E eu olhei e fiquei uns bons segundos assim observando. Eu falei, nossa. E de repente eu vi que era IA. Então, veja, né? Eu sou um professor, eu já tenho um certo estudo, já estou há um bom tempo na internet e mesmo assim eu fui enganado nos primeiros minutos ali, nos primeiros segundos. Então, é perigoso, né? É muito perigoso. O que vocês acham? Vocês já caíram nesses vídeos de IA? E por que vocês acham que é perigoso para a sociedade esses vídeos? Uma vez eu tava assistindo Instagram, aí passou um vídeo do menininho que tava no elevador, já deve ter visto, aí ele tava preso, aí ele ajoelha, ele ora, ele fala, Deus, abre a porta. Aí no momento que ele ora, ele fala amém, a porta abre. Sim. E assim, eu quase mandei pros amigos meus, só que eu olhei e falei, calma, isso aqui não tá... Porque dá pra perceber alguns pontos do vídeo que é IA, às vezes, normalmente quando é câmera, que tem assim, a visão de câmera, normalmente é IA, e também a gente consegue perceber pela voz, pela sincronização dos movimentos, então a eu percebi entonação. e eu falei, caramba, quase fui enganado, e é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque virou algo muito realista, né? Com certeza. É até perigoso, eu acho que pra golpes, né? Mas eu também já fui enganada nos vídeos do Instagram, TikTok. Até quando a gente pede pra adicionar alguma coisa na foto, tipo, vai lá no ChatGPT e fala, adiciona isso na foto pra mim. Até quando uma vez eu tava numa célula, num grupo de discipulado, e o meu líder, ele é fã do Neymar, muito fã do Neymar. E aí ele pediu pra colocar o Neymar na foto. E pediu pro ChatGPT, o ChatGPT colocou o Neymar. E ficou muito realista. E é isso, eu acho que... Dependendo da forma como a gente vê, foi o que ele falou, né? Os movimentos, tem como enganar sim. Sim, e hoje existem ferramentas, nós professores usamos muito, que são ferramentas que veem os textos, se ele é IA ou não. Claro que é uma outra IA usando, né? Então, uma IA que analisa a própria IA, até para ver a veracidade dos textos, do que o aluno escreveu. Então, a dica que fica para o pessoal de casa, né, e para a escola é cuidado com os vídeos de IA, né, pessoal? Principalmente vovós. Vovós, os papagaios não tocam saxofone, né? É bom fazer esse alerta para eles não pensarem que é real, né? Então tem que tomar cuidado mesmo. Isso me preocupa muito a longo prazo também, porque vai chegar uma hora que esses vídeos vão estar extremamente refinados a ponto de que nós não vamos conseguir identificar se é IA ou não. E foi surpreendente, porque há pouco tempo atrás eu lembro que a IA ela era muito esquisita. Não era bem feita igual é hoje em dia. E questão de 2 anos, a IA desenvolveu tanto a ponto de criar vídeos com falas, né? E com ângulos. Hiperrealistas, né? É quase que mágica. A tecnologia avança tanto que parece até magia a longo prazo. Bom, como reflexão final, eu acho, do nosso podcast de hoje, é usar a inteligência artificial, né? Como muleta ou como ferramenta. Eu acho que a melhor dica que nós podemos dar para o pessoal de casa é relatar uma prática nossa. Como é que nós usamos a ferramenta atualmente e como as pessoas podem pegar isso de lição? Como é que você usa, Vitória? Principalmente agora na sua fase de 9º ano, tem escola, você tem seus ideais, seus objetivos também. Como é que você pode usar e dar de exemplo para o pessoal de casa? Foi como a gente já falou no começo do podcast, eu uso mais para métodos de estudo e organização. Porque se eu for usar normalmente, frequentemente, eu vou acabar ficando dependente disso, né? E agora que eu tô caminhando pro ensino médio, é importante eu trabalhar, assim, os estudos mesmo. E isso, trabalhar a sua autonomia, né? Sim. E você, David? Então, eu acho que para sintetizar um pouco, algo que eu acho muito interessante é a gente pensar como que a IA foi algo criado pela mente humana, ou seja, isso demonstra uma capacidade intelectual do ser humano, do nosso cérebro, de desenvolver algo muito, muito incrível. Sim. Só que, infelizmente, hoje a ferramenta está fazendo que a própria ferramenta criadora, que é o cérebro humano, esteja deixando de desenvolver da forma como deveria. Então, acho que, levando isso em consideração, eu no 3º ano, inclusive muita dica para quem está estudando,
criar um plano de estudos, pedir para ajustar a sua rotina, esse plano de estudos, quantas questões, quais vídeos você tem que ver, para assim você conseguir usar como uma ferramenta que vai te auxiliar a continuar evoluindo. Perfeito. Olha, eu faço aqui uma resolução das duas alternativas, das duas sugestões dos alunos. Você que precisa, ou então tem uma organização, um déficit de organização ali em casa, tem dificuldade de estudo, até mesmo se você for adulto e precisa voltar para os estudos, a inteligência artificial pode ser útil para você. O que eu recomendo é usá-la com pouca frequência, só para as coisas realmente necessárias e retomar um pouquinho a forma análoga de estudos, aquela dos anos 90, dos anos 2000, do qual você tinha um pouquinho mais de trabalho para ir atrás da informação. E assim você garante que o seu cérebro não fique preguiçoso e não atrofie a sua criatividade. Nós sabemos que atualmente a criatividade ela vem caindo muito. Sim. E vocês podem até ver pela própria cultura pop. As músicas são todas iguais, os filmes são quase iguais, até mesmo os livros hoje em dia estão muito parecidos. E isso é preocupante para a nossa cultura, para a nossa sociedade, porque nós precisamos de criatividade para poder variar as coisas. As coisas sempre iguais, elas acabam vez ou outra desaparecendo. Então é importante termos esse cuidado. Bom, pessoal, o que é bom dura pouco. O podcast de hoje está encerrando. Mas antes eu quero agradecer imensamente a Vitória. Obrigado, Vitória, por ter vindo. Obrigada a você. Obrigado, foi um prazer. E David também, que sempre está frequentemente nos nossos podcasts. Obrigado, David. Obrigado. Muito bom, foi muito rico. Eu espero que você em casa tenha gostado. E nós nos veremos no próximo Grillicast.